Este é o questionário comentado da nossa atividade de revisão domiciliar na disciplina de Literatura Infanto-Juvenil para os meus alunos de Pedagogia. Bom, na questão 1, nós refletimos o pensamento de Tufano. Literatura é a expressão de uma certa concepção da realidade interior ou exterior do artista, fruto de sua experiência pessoal, transmitindo assim um conhecimento individual dessa realidade. Que conhecimento individual é esse? É o conhecimento que é projetado do artista para fora. Se eu falo dessa projeção, eu estou dizendo que algo que está incutido dentro desse artista está sendo projetado, né, para fora, para a realidade. Ao mesmo tempo que esse interior sai, o exterior ele vai moldando essa realidade interior do artista. O artista a quem a gente se refere nesse momento é o escritor. Então, é perceptível numa obra infantil, por exemplo, isso vai para o contexto de qualquer obra, mas na obra infantil, que é o nosso objeto de estudo aqui, nós podemos perceber nos personagens características bem peculiares dos autores, né, que criaram esses personagens. Questões sentimentais, comportamentais, e a gente vê a representatividade desse sujeito escritor que projeta o seu interior e também o seu exterior, as suas vivências culturais. Quando a gente parte para a segunda questão, que traz a seguinte reflexão: aos poucos a literatura vai sendo apropriada pela escola e passa a contribuir para a formação do homem. Assim, desde seu início, a escola é influenciada por ideias moralizantes. Seu objetivo era inculcar crenças de boa conduta aos alunos, afastando-os de mais influências, com o intuito de moldá-los segundo as concepções de cada época. Então, a partir desse fragmento e das discussões que nós tivemos em sala, o que aconteceu, né? Como aconteceu, na verdade, essa influência moralizante. Historicamente, quando a literatura infantil ela aterriza na escola, a escola utiliza essas histórias para moldar as crianças de acordo com os objetivos que a sociedade está divulgando naquele momento. Então, os autores eles acabam que sendo meio que deslocados de uma criação meio que inspiradora para uma criação objetiva, uma criação utilitária. Então, o objetivo era dizer para a criança que ela tinha que ser assim, é tanto que a maioria das histórias sempre trouxeram uma questão de moral da história ao final, para que a criança se sentisse mal por algum personagem que tenha feito alguma coisa errada, e esse personagem no final se dá mal, e aí ele aprende uma lição de vida. Isso pode ter pontos positivos, mas também pode trazer pontos negativos. Pode, como o próprio texto já diz, pode moldar a criança a agir de uma forma que não é a realidade da sociedade atual. E aqui a gente não está falando sobre que as histórias, a partir de hoje, têm que trazer situações ruins ensinando as crianças a fazer coisas erradas. Não, não é isso. Mas o objetivo do livro infantil não é moldar a criança, não é moralizar a criança. É leitura, é o prazer de ler e conhecer diversas possibilidades. Na questão 3, apresente seu ponto de vista sobre cada tópico. Aqui nós vamos ver, o livro infantil deve ser constituído de linguagem verbal e visual? Nem sempre. Não é necessário sempre um livro ter imagem e texto, certo? Ele pode só ter texto, ele também pode ter só imagens, e pode ter os dois. Mas não é um mandamento, certo? Articular a linguagem verbal e não verbal em obras literárias infantis nem sempre é fator crucial à qualidade da obra. Olhem, se eu tenho um livro infantil que a linguagem verbal diz uma coisa e a linguagem não verbal diz outra coisa, esse livro não tem qualidade para mim. Quando a compreensão do texto depende mais da capacidade intelectual da criança que o lê e não da relação imagem-texto. Eu não posso entregar um texto para a criança pedindo a ela que ela tenha uma capacidade intelectual imensa.
Esse também não é o papel, né, do livro infantil. O livro infantil realmente precisa trazer uma relação imagem-texto, se ele trouxer as duas possibilidades, para que a criança compreenda aquilo que o autor está querendo passar. Na questão 4, o projeto gráfico do livro infantil. O projeto gráfico é relevante porque torna a obra visível e legível, convidando o leitor a se aproximar dela, a partir das características táteis, gráficas e funcionais que apresenta. Destaca os aspectos como formato, tamanho, capa, contracapa, contraste, letra, fundo, tamanho da letra, qualidade e textura do papel. Técnicas e cores empregadas, adequação e dosagem de informações complementares ao texto literário, entre outros. Fazem parte da contextualização da obra e ampliam a proposta da mesma, devendo ser levados em conta quando se pretende escolher um livro infantil de qualidade. A partir do texto, qual a relevância do projeto gráfico na produção do livro infantil? Olha, se nós formos falar que o projeto gráfico traz todas essas características aqui, nós vamos perceber que ele é muito importante. Um livro hoje também não é só colocar palavras no papel e entregar para a criança ler. Ele precisa incorporar elementos que façam com que a criança procure o livro e não o contrário, porque se for o contrário, isso nunca vai acontecer. Então, o projeto gráfico ele é importantíssimo, ele tem uma relevância muito grande. E quando eu digo projeto gráfico, é o tamanho da letra, é onde a palavra está sendo colocada, se vai ter imagem, como essa imagem vai estar, se ela vai ter qualidade ou não, né? E assim por diante. As cores, eu posso, por exemplo, ter um fundo de uma cor e uma letra que você não consiga ler. Então, tudo isso é importante quando se pensa no projeto gráfico. Na quinta questão, quais dos pontos abaixo são verdadeiros quanto ao livro-imagem? Nós estamos perguntando exatamente sobre o livro-imagem. Nós não estamos perguntando sobre outro tipo de livro. O formato é determinante para a expressão que a obra quer passar? Ele afeta a nossa apreciação? Se é um livro-imagem, sim. Seu formato é importante. Porque quando eu pego um livro-imagem, eu estou procurando esse formato. Esse formato precisa me encantar. A capa e a contracapa devem apresentar aspectos relevantes que colaboram com a narrativa? Sim. A capa deve dialogar com a contracapa, que deve dialogar com o restante do texto. Eu não posso ter uma capa que esteja completamente desconforme àquilo que eu estou propondo no texto. E o título? Ele deve causar um efeito de sentido na maneira como é apresentado graficamente, textualmente, com toda certeza. Como já disse, estamos trabalhando com a imagem. Então, o título ele precisa ser chamativo, ele precisa fazer com que a criança tenha interesse em buscá-lo. Tanto a ideia do título como a forma que ele é colocado lá no texto, né? Na capa, por exemplo. Os folhos, ou seja, a paginação, devem apresentar marcas relevantes? Sim. O livro deve ter uma paginação chamativa, organizada e que também sequencie esse pensamento que a criança está buscando dentro da história. Na questão 6, o que você pensa sobre texto e imagens no livro infantil não tem importância e nem sempre não tem igual importância e nem sempre precisam se complementar. Bom, se os dois estão no livro, os dois têm a mesma importância. E se eles têm a mesma importância, obviamente que eles precisam se complementar. Porque se o texto está indo para um caminho e a imagem para outro caminho, essa história será completamente incoerente. Bem simples isso aí, não tem complicação. A questão 7, qual a relação entre herança cultural e literatura infantil? Nós vamos perceber que as histórias infantis, elas trazem esse peso cultural nas costas. Se você ler uma obra, por exemplo, dos irmãos Grimm, você vai perceber toda uma questão cultural que está alicerçada no processo de construção dessa obra. Você vai perceber como os personagens falam, o que eles fazem, as ações desses personagens no decorrer do processo narrativo. Você vai perceber que músicas que são colocadas no contexto da história são músicas daquela herança cultural. Então, é possível ver muito do autor e de sua vivência cultural no projeto do livro infantil.
A questão 8. Estudamos a história das culturas e modo pelo qual elas foram transmitidas de geração para geração. Verificamos que a literatura foi o principal veículo para a transmissão de seus valores de base. Literatura oral e literatura escrita foram as principais formas pelas quais recebem a herança da tradição que nos cabe transformar, tal qual outros o fizeram antes de nós com os valores herdados e por vez renovados. Aqui, o posicionamento de Coelho é mais uma ênfase ao que nós discutimos aqui na questão 7, que foi exatamente falar sobre a herança oral que nós tivemos, porque as histórias elas surgiram do conta-conta, da calçada, lá do barzinho, né? Que muitas das histórias surgiram mesmo das tavernas. E aí essas histórias foram contadas de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, de outra para outra, como um telefone sem fio, e no final das contas elas acabaram sendo processadas para a escrita. E aí, no processo de escrita, obviamente que até chegar a esse ponto, elas perderam muito, mas mesmo assim ainda trazem essa herança da tradição. E nós, atualmente, somos responsáveis pela transformação dessa herança. Não esquecer é, esses valores que foram herdados, mas renovar o ponto de vista. A questão 9 é uma pergunta bem direta. Essa questão, ela traz o seguinte: sapos tomam banho na lagoa. Por que posso afirmar que a situação acima não pertence ao mundo do encantamento? Porque um sapo toma banho numa lagoa. Não é porque ele toma banho numa lagoa que ele está num ambiente que ele é lúdico, que essa ação é uma ação lúdica. Agora, se eu disser assim, a borboleta ela passou por uma metamorfose. A lagarta passou por uma metamorfose e se transformou numa borboleta. Isso é o mundo do encantamento? Não, é uma questão real. Agora, se eu disser que esse sapo beijou uma princesa e se transformou em príncipe, aí sim, faz parte, sim, pertence sim ao mundo do encantamento, porque recai sobre a ludicidade. Então, esse é o comentário, né, os comentários que eu tenho sobre as questões, que podem ser comparadas às respostas que foram elaboradas, e aí vocês podem chegar a um ponto final, né, a um aval final do que conseguiram acertar ou não.